Então, vamos lá. Hoje, continuando a nossa viagem pela história mundial do teatro, a gente vai falar sobre o teatro elisabetano na Inglaterra e do William Shakespeare, que é o maior expoente desse teatro e é considerado ainda o maior dramaturgo de todos os tempos, por muitos críticos, por muitos teóricos, e eu também compactuo dessa opinião de que, se não o maior, mas talvez o mais complexo, o que tem uma dramaturgia mais completa, né? Ele passa por diversos gêneros com muita qualidade, com muita genialidade. Nós estamos falando do final do século XVI e início do século XVII, nesse período do Barroco, numa Inglaterra que está vivendo esse novo país, como a gente falou, com o fim do feudalismo, né? Esses países são muito recentes nessa estrutura em que eles passam a viver agora. E também eles estão num momento em que eles acabaram de passar pela reforma anglicana. Então, aquela história que eu falei para vocês na aula passada ou retrasada, de que o Henrique VIII queria se casar se divorciar de Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena, e aí a Igreja Católica não permite esse divórcio, e então ele rompe com a Igreja Católica e cria a Igreja Anglicana, para que ele possa se casar não só com Ana Bolena, mas com as suas futuras esposas que ele vai ter depois da Ana Bolena. Ele chega a ter um caso com Maria Bolena, que é irmã da Ana, diga-se de passagem, e quando ele briga com a Ana Bolena, ele manda decapitá-la, esse grande amor que faz ele romper com a Igreja Católica, depois ele acaba decapitando ela e se casa novamente com outra pessoa. Mas não foi só esse divórcio que motivou essa briga do Henrique VIII com a Igreja Católica. Naquela época, o Papa era um espanhol e foi o período em que foi assinado o Tratado de Tordesilhas, onde eles dividiram o globo em linhas ligando os dois polos e decidiram que todas as terras que foram conquistadas a oeste da Europa, o que tivesse até aquela linha, para cá ficaria com Portugal e para lá ficaria com Espanha. A Inglaterra ficou de fora do bolo e aí ele ficou um pouquinho bravinho com o Papa por conta do Tratado de Tordesilhas. Isso também ajudou um pouco nessa briga do Henrique VIII com o Papa da época, que eu não vou lembrar que papa são muitos papas e a minha cabeça não guarda todos esses nomes, confesso para vocês. Eu poderia até olhar anotado aqui, mas eu não vou não, porque vocês também não vão memorizar o nome desse papa. Sinceridade da tia hoje está terrível, é a TPM, vocês não liguem não, tá, gente? Bem-vindo, Dank, bem-vinda, Cassinha, estão aqui conosco também agora. Então, hoje a gente vai falar desse teatro elisabetano. As características desse teatro, a gente vai ver que ele vai adquirindo uma forma própria, porque a Inglaterra vai passar por momentos diferentes da Itália, por exemplo, que a gente viu semana passada. Eu falei com vocês na semana passada que a Itália, apesar de ter se unificado enquanto país, ela não se unificou em torno de uma monarquia única e sólida, né? E ela tinha essa dificuldade dos inúmeros dialetos também. A Inglaterra já vai passar por um processo um pouco diferente e isso vai afetar muito a construção do teatro elisabetano. Por que a gente chama de teatro elisabetano? Porque o auge do desenvolvimento dele se deu durante o reinado da Rainha Elizabeth I,
que é filha do Henrique VIII com a Ana Bolena. O Henrique VIII teve uma primeira filha com Catarina de Aragão, ele não teve filhos, quer dizer, ele até teve, mas um filho mais novo, Eduardo, que não sei se ele morreu ou se ele era muito mais novo, e as irmãs que governaram. Então, primeiro assume a Maria I da Inglaterra, que é filha do Henrique VIII com a Catarina de Aragão, e quando a Maria I morre, a Elizabeth, ou Isabel, ela vai assumir, era rainha, ela nunca se casou, ela nunca teve filhos, por isso ela era chamada Rainha Virgem, mas, segundo historiadores, esse fato não procede. A historiadora ali, Cássia, a historiadora, ela concordando comigo ali, não procede. Inclusive, o estado da Virgínia, nos Estados Unidos, os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra, recebe o nome de Virgínia em homenagem à Rainha Elizabeth I. Que foi tão sanguinária quanto seu pai e a sua irmã Maria. Ela também gostava de cortar umas cabeças assim. Teve uma vez até que ela brigou com Shakespeare, e eles ficaram meio magoadinhos um com o outro, todo mundo com medo que ela fosse mandar cortar a cabeça do Shakespeare também. Mas eles fizeram as pazes e ficou tudo bem, nada aconteceu. Então, vamos. Eu estou com todas as minhas anotações e vários livros aqui, e eu vou lá e venho cá, tá bom? Então, como é que surgiu esse teatro elisabetano? A gente está no final do século XIX, numa Londres que está começando a se tornar uma metrópole. Então, a gente está falando de uma cidade que chega, nesse período, a ter 200 mil habitantes. Para aquele período, era gente pra caramba vivendo nessa cidade. E essa reforma protestante na Inglaterra, ela foi por essa motivação política, mas ela gerou alguns fanáticos religiosos naquela época também, que são os puritanos protestantes, que não gostavam muito de teatro. Daqui a pouco a gente volta neles. É importante a gente guardar isso aqui. Só que com essa separação do Estado e da Igreja que acontece na Inglaterra, separação da Igreja Católica, né, porque a Igreja Anglicana continua ligada ao Estado ali, o teatro inglês ele ganha uma liberdade temática. Os puritanos não querem que se escreva sobre temas religiosos, porque os atores e o povo de teatro são todos pecadores, vão todos para o inferno. E aí eles são proibidos de escrever sobre esses temas religiosos. Por outro lado, a Igreja Católica não está ali vigiando sobre o que eles vão escrever. Então, eles têm uma grande liberdade de criação. Eles escrevem sobre todos os temas. Eles não têm essa situação. Falei século XIX, não é século XIX, não. Estou falando final do século XVI, virada para o século XVII. Já tinha falado 16 e 17 no começo da aula. Falei 19 de tontice aqui, tá, gente? Século XVI, 1590 a gente está aqui, que é mais ou menos quando se acredita que o Shakespeare chegou em Londres. Segundo Bárbara Eliodora, que é uma das maiores especialidades, era, né? Faleceu há cerca de 4, 5 anos atrás, se eu não me engano, era uma das maiores especialistas mundiais em Shakespeare, brasileira, que chegou a aconselhar Laurence Olivier em determinado momento de montagens dele para Shakespeare. Eu falo isso porque ele é o maior ator shakespeariano. O Kenneth Branagh tenta ultrapassar a marca dele, montando mais peças, mas ainda não superou a grandiosidade, mas talvez supere, porque ainda está vivo, ainda está fazendo. O Laurence Olivier também faleceu, não vai poder fazer mais peças de Shakespeare. Então, eu acredito que esse jovem britânico, não é mais tão jovem assim, ele vai conseguir superar essa marca do Laurence Olivier, sim. Na Inglaterra, a Renascença acontece um pouquinho depois do que na Itália. Então, os temas chegam um pouquinho mais atrasados ali. Só que essa Renascença, como a gente viu há umas 2 aulas atrás, ela vai revelar esse indivíduo consciente de si mesmo, separado de Deus, separado da igreja. Isso vai ser muito importante para o teatro inglês, muito importante para a construção desse teatro,
que vai se transformar numa instituição na vida da cidade. Ele ganha uma importância muito grande na Inglaterra e ele vai florescendo conforme vai sendo desenvolvido na Inglaterra uma consciência nacional, uma consciência de nação mesmo. Então ele vai aparecer nesse momento a figura do herói nacional, com muita influência do teatro clássico, muita influência dos tempos mitológicos. É um momento em que o teatro, na era elisabetana, o teatro chega à sua perfeição artística, estilística e dramática. Talvez não tenha sido superada até hoje essa grandiosidade do teatro elisabetano, principalmente pelo Shakespeare, mas não só por ele. A Inglaterra produziu outros grandes autores teatrais. E os atores vão se tornar uma expressão dessa nova Inglaterra. São crônicas do seu tempo, né? Eles tinham um lema nesse período em que o Shakespeare está surgindo, que era Inglaterra livre da França, livre do Papa, tornando-se um reino orgulhoso numa península insular e num mar de prata. Ou seja, a Inglaterra está ganhando muito dinheiro e está livre do poder opressor da Igreja Católica e livre da dominação francesa, de uma guerra que durou muitos anos. Depois eles vão sofrer um ataque da Armada Espanhola em 88, e vão derrotar também essa Armada Espanhola com... se eu não me engano, o capitão era o Francis Drake, não tenho certeza se era esse o nome do capitão inglês que vence essas guerras e que é o braço forte lá, guerreiro da rainha Elizabeth. Então, eles chegam na era de ouro desse teatro inglês. É a época da rainha Elizabeth I, que, como eu falei para vocês, filha do Henrique VIII, com a Ana Bolena, era uma mulher considerada muito difícil, mas, ao mesmo tempo, ela gostava do teatro, ela gostava das artes. Existem suspeitas de que ela escreveu algumas peças do Shakespeare, a gente vai falar um pouquinho mais disso no final da aula. A aula hoje é longa, viu, pessoal? Resistência e força na peruca, que a gente vai em frente. E é nesse momento que o teatro inglês vai ganhar os seus pressupostos artísticos, e é a partir daí que ele vai se desenvolver mais fortemente. Mesmo com a separação da igreja, eu falei com vocês que nós tínhamos os puritanos da religião protestante, né? Então, esses puritanos vão perseguir o teatro. Os atores de teatro vão ser marginalizados, como sempre, marginalizados e perseguidos. Muitos chegaram a perder a sua vida. E aí aconteceu um fato muito importante: a nobreza inglesa resolveu adotar o teatro. Então, as companhias que eram adotadas por um nobre, elas tinham como um livre conduto para poder viajar pela Inglaterra, apresentar na cidade sem serem perseguidos pelos puritanos. Então, era muito comum os duques, os reis, os príncipes, os condes, adotarem uma companhia e adotarem no determinado sentido. Eles dão o nome deles para a companhia. A rainha Elizabeth teve a sua companhia, os homens da rainha. E aí, essa companhia, o que acontecia? Não é que eles davam grana, patrocinavam a companhia, não. A companhia, usando o nome desse nobre, ela tinha o direito de viajar e de excursionar. Então, eles eram protegidos pela nobreza. Então,
Os atores, nesse momento, se tornam atores profissionais, já porque ganham a vida através do que recebem pela profissão. A gente já falou que a definição de profissional começa assim, não havia um registro, nenhuma faculdade de artes cênicas naquele momento, mas o texto era escrito por jovens escritores universitários, menos o Shakespeare. O Shakespeare ele não fez universidade, diferente do Christopher Marlowe ou do Ben Jonson, que foram, sim, jovens universitários. As companhias se organizavam de tal forma que os nobres normalmente cuidavam para que eles tivessem hospedagem e comida, e às vezes eles doavam roupas que eles não usavam mais para servir de figurino. Então, às vezes, eles doavam figurino e davam a proteção. A grana eles recebiam com bilheteria. Então, cobrava-se bilheteria, que tirava os custos da produção e depois esse dinheiro era dividido entre os atores de uma forma mais ou menos igual. Normalmente quem dirigia, não tinha figura do diretor, não existia essa figura do diretor, mas algum ator da companhia se encarregava da encenação. Os dramaturgos, na sua maioria, eles não ganhavam dinheiro para escrever as peças. O que motivava eles era a competição. Qual peça que vai ter mais sucesso? Como eles eram universitários, pressupõe-se que eles eram nobres. A não ser que o autor fizesse parte da companhia e vivesse com a companhia, o que foi o caso do Shakespeare. Quando o autor, o dramaturgo, ele não fazia parte da companhia, a companhia comprava os direitos de montar aquela peça. O Shakespeare não, ele chegou a fazer parte da companhia e ganhou muito dinheiro fazendo teatro, sim. Muito dinheiro numas, né? Ele conseguiu comprar uma casa nova na sua cidadezinha, mandava dinheiro para ajudar a sua mulher, que ficou lá com os filhos. Eles não acompanharam ele em Londres, eles continuaram na cidadezinha de Stratford-upon-Avon, que era a cidade onde ele nasceu. Para vocês sentirem a diferença, Stratford, nessa época, tinha cerca de 2.000 habitantes, e Londres com 200.000 habitantes. Então, só para a gente sentir a diferença da cidade onde ele nasceu para a capital onde ele foi se desenvolver. Esse teatro, ele vai desenvolver algumas características que o teatro clássico usou durante muito tempo. Por exemplo, as peças eram escritas em 5 atos. Nas peças, sempre aparecia a figura de um grande protagonista. Então, tinha um protagonista muito forte nas peças. O texto era de uma beleza literária incomparável, usavam muita poesia, então eram textos líricos, mas misturando um pouco de prosa nos diálogos. Então, tinha essa combinação da prosa com a poesia nos diálogos. E, nesse momento, eles quebram um pouco aquela unidade do Aristóteles. Lembra que a gente falou das unidades aristotélicas do teatro grego, que depois vão ser recuperadas no Renascimento, que é a unidade de tempo e espaço? A peça sempre se passava naquele tempo de duração dentro daquele espaço. Qualquer coisa que acontecesse antes ou fora dali era narrada pelas personagens. Aqui, não. Aqui começam a surgir vários momentos diferentes em lugares diferentes. Existem peças que a personagem começa criança e depois ela vai se tornar velho e vai ter passagens de tempo no meio disso. Isso é completamente fora da unidade de tempo do Aristóteles. E também quebra a unidade de lugar, o que vai deixar, vai ter uma característica também nos cenários das peças elisabetanas. Eles não usam cenário. Por quê? Porque uma cena se passa no castelo. Vamos pegar Romeu e Julieta, por exemplo. Romeu e Julieta começa na praça, vai para a casa dos Montecchio, tem o baile na casa dos Capuleto, tem a igreja, tem Mantua para onde o Romeu foge, tem a sacada de Julieta. Então, são vários cenários diferentes que quebram a unidade aristotélica de lugar. Que a gente lembra que a gente viu no Barroco, na Itália,
que eles faziam aqueles painéis de cenário, e depois de algum tempo eles foram criando mais de um cenário, e isso foi evoluindo. Aqui eles já romperam com essa questão de um só lugar. E o teatro não usava cenário, o que permitia também aos dramaturgos uma liberdade de criação, porque eles não precisavam se preocupar com o cenário da peça, eles podiam escrever uma peça que se passasse em qualquer lugar. E aí eles contavam com a qualidade do trabalho dos atores para encenar e convencer o público de onde eles estavam, então normalmente eles falam aonde eles estão. Quando começa Hamlet, o criado fala: quem é que se aproxima da torre do castelo? Então ele está dizendo que ele está na torre do castelo. Então eles já vão localizando onde é que se encontra a história, para que o público consiga acompanhar. Então existem uma série de convenções teatrais que é de conhecimento do público. O público sabe, por exemplo, o palco elisabetano, a gente vai ver mais para frente um pouquinho, ele tinha o palco embaixo e tinha um sobrepalco, uma parte superior do palco. E essa parte superior do palco, nos fundos ficavam os músicos que iam tocar durante a peça, e era um lugar reservado para as pessoas mais importantes, homens e reis. E o Shakespeare quebra isso com Julieta, quando ele bota a sacada de Julieta lá, é a primeira vez que se coloca uma mulher no lugar mais importante da peça, que é Julieta em cima e Romeu embaixo. Isso era uma coisa impensada naquela época, a mulher, mesmo teatralmente, ser colocada num lugar acima do homem. Por isso que o Shakespeare quebra vários paradigmas culturais da sua época. Ele tem uma grande importância por isso também. Ele retrata a sua época de uma maneira crítica e, ao mesmo tempo, ele quebra alguns paradigmas para a construção do que virá depois, tá? Vamos em frente aqui. A gente tem alguns dramaturgos que foram muito importantes nesse período elisabetano. O primeiro deles é o Robert Greene, ele não aparece em foto aqui. O Robert Greene, ele foi dramaturgo, ator, cenógrafo, figurinista. Ele lavava o banheiro do teatro. Mentira, não tinha banheiro, tá, gente? Não tinha banheiro naquela época. Mas ele limpava a carroça e ia vender ingresso. Aliás, os atores todos faziam isso, tá? Não tinha glamour, não. O ator inglês, ele limpava o teatro, ele costurava figurino, fazia cenário, vendia ingresso, recebia ingresso, nos intervalos passavam vendendo comida para a plateia que estava lá esperando. Era um trabalhinho lerê, lerê. Não é muito diferente hoje, não. Não vou enganar você, não. O Robert Greene, a gente, infelizmente, não tem nenhuma peça dele sobreviveu para que a gente conhecesse a obra dele. Depois surge o John Bailey. Eu falo depois, a gente está seguindo uma cronologia aqui de quem é mais velho, mas eles são todos contemporâneos, tá? O John Bailey, essa primeira foto aqui, esse senhor barbudinho aqui com o livro na mão, a peça mais importante dele foi o King John, o Rei João. O Shakespeare também escreve uma peça sobre o Rei João, mas essa peça do John Bailey foi de 1548. Depois vem o Thomas Kyd, que escreve sua peça mais famosa, que foi, assim, uma peça incrível, dificílima de achar, A Tragédia Espanhola. Christopher Marlowe, que antes do Shakespeare era considerado o maior autor britânico, é esse rapazinho descabeladinho aqui do lado de vocês. O Christopher Marlowe, ele era considerado um maior dramaturgo inglês, inclusive ele é um dos suspeitos de ter escrito as peças do Shakespeare. Eu vou falar de vários suspeitos hoje, no final a gente desvenda quem realmente foi William Shakespeare. Ben Jonson, que é esse cidadão mais embaixo aqui, com uma cara de incógnita,
ele foi o maior rival do Shakespeare. Eles disputavam que peça que ia fazer mais sucesso, eles tentavam escrever sobre o mesmo tema para ver qual peça que ia ficar mais legal, eles brigavam muito, mas eles foram grandes amigos. Tá? Apesar da disputa que eles tinham saudável de quem ia fazer mais sucesso, qual peça que ia ser mais legal, eles também foram grandes amigos. O Ben Jonson até falava que ele tinha muita inveja do Shakespeare, porque o Shakespeare escrevia muito rápido, e reza a lenda, ele já escrevia na forma final da peça, não tinha essa coisa de revisar e mudar aqui, não. E o Ben Jonson demorava muito para escrever a peça, então o Shakespeare começava a escrever uma peça, em uma semana ele terminava, o Ben Jonson ficava meses trabalhando no texto, e ele ficava muito revoltado e brigava muito com o Shakespeare, porque ele era muito rápido. E, finalmente, por último, mas com certeza não menos importante, a gente tem o nosso Bill. Bill, ninguém chamava ele de Bill, tá, gente? Esse apelido é muito posterior para o William. Will, Bill, é um jeitinho carinhoso de chamar o tio Shakespeare. E aqui a gente encontra esse palco elisabetano, que tinha essa construção em volta, às vezes quadrada, a maioria das vezes arredondada. Aqui é um protótipo do que foi o Teatro Globe, que era o teatro do Shakespeare. E esse teatro, esse formato do teatro elisabetano, ele vai acontecer em função daquela perseguição que eu falei com vocês, que os puritanos exerciam sobre os atores teatrais. O que acontece? Os atores não podem mais ficar apresentando em praça pública, em porta de igreja, eles estão meio que coagidos ali. Então, eles começam a apresentar dentro das hospedarias. Normalmente, próximo às cidades, existiam hospedarias que eram muito grandes, que tinham um pátio interno. Então, normalmente, esse pátio era um grande quadrado, onde os hóspedes, os viajantes, estacionavam as suas carruagens e os seus cavalos. E aí, na parte exterior desse pátio, tinham os quartos que eles alugavam para dormir, as tabernas onde eles iam beber e comer. E aí, o que acontecia? A companhia de teatro, que viajava naquelas carroças mambembes, como a gente já falou da Itália na semana passada, eles entravam nessas hospedarias e encostavam a carroça na parede que era imediatamente de frente ao portão, só existia um portão de entrada ali. Então, eles encostavam a carroça nessa parede, desmontavam a carroça e transformavam ela num palco, e no portãozinho de entrada, eles cobravam um ingresso para que as pessoas pudessem entrar. Quando os primeiros teatros foram construídos em Londres, eles seguiram esse modelo das carroças. Não sei se vocês veem o meu mouse aqui, circulando na tela. Então, aqui já é um modelo do teatro, Sim. mas é como se a carroça ficasse encostada na parede, a céu aberto. Então, se chovesse, público e atores tomavam chuva na cabeça. Se fizesse sol, públicos e atores tomavam sol na cabeça. Normalmente as peças eram às 3 da tarde e tinham em média 3 horas de duração. Então era das 3 às 6 da tarde que o espetáculo acontecia. Tá? E por que os puritanos não gostavam do teatro e resolveram proibir o teatro? Porque eles achavam que a alegria era um grande pecado, que uma pessoa não devia ser muito feliz, porque a alegria era uma falha moral de caráter, e o teatro trazia alegria para as pessoas. Então, tem alguns pontos que eles condenavam no teatro. Primeiro, eles achavam que o teatro transformava as pessoas em vagabundos. Por quê? Porque a peça era às 3 da tarde, muita gente deixava de ir trabalhar para assistir teatro. Então, quem trabalhava, por exemplo, nas plantações ou os comerciantes ambulantes, dava 3 da tarde, eles paravam de fazer o que eles estavam fazendo e iam para o teatro para assistir a peça. Outro motivo é que eles consideravam aberração, por exemplo,
Sabemos que só os homens faziam teatro na Inglaterra nesse período, tá? Mulheres estão proibidas. A Itália já tinha dado um passo à frente, deixado as mulheres fazer comédia dell'arte, mas na Inglaterra a gente ainda não tem mulher trabalhando no teatro. Então, os papéis femininos eram feitos por jovenzinhos entre 8 e 16 anos, quando eles estavam com aquela voz fininha de menino. Então, os puritanos achavam um absurdo aqueles garotos se vestirem de mulher para representar os papéis femininos. E outro absurdo que os puritanos achavam era de ter pessoas comuns fazendo papéis de reis. Como assim esse rapaz que não tem nem nobreza vai fazer o papel de um rei? Eles achavam isso um tanto quanto absurdo. Eles também passaram por um momento em que o teatro era aglomeração. Num teatro desse, gente, cabiam cerca de 4, 5 mil pessoas. Então, eles acreditavam que o teatro era um transmissor de doença, porque ficava todo mundo junto, todo mundo colado. E foi mais ou menos um período também em que a Inglaterra enfrentou a peste bubônica. E sim, muita gente pegou peste bubônica no teatro. A gente agora está sem fazer teatro presencial por conta da nossa pandemia. Eles tiveram a pandemia deles, aliás, que foi um momento muito criativo para Shakespeare, onde ele escreveu muitas peças enquanto ele não podia fazer. Eles ficaram 2 anos em isolamento, sem poder fazer teatro. Tomara que a gente não fique tanto tempo assim aqui, mas durante a peste bubônica foram 2 anos em que os teatros ficaram fechados para evitar esse contágio e essa contaminação. Vou falar mais disso um pouco mais para frente, ou eu já adianto agora, foi do meio de 92 até o meio de 94. Quando eu for falar das peças, eu vou falar quais as peças que foram escritas durante esse período. Eles também diziam que o teatro estimulava o crime, que as pessoas que iam ao teatro se tornavam criminosas. Mas, na verdade, é porque iam realmente malandros que hoje não tem nos shows de rock, não tem batedor de carteira que vai para o show só para passar a mão nas carteiras e nos celulares. Naquela época também tinha os espertinhos que iam. Imagina, ficava todo mundo em pé ali assistindo as peças e passava alguém e roubava. Mas isso não tem a ver com o teatro em si, tem a ver com o caráter do ladrão que viu ali uma oportunidade de se dar bem na vida. Um problema maior para os puritanos era que as pessoas deixavam de ir aos cultos das suas igrejas para ir ao teatro. Então, domingão à noite, à tarde, ao invés de ir para o culto, eles iam para o teatro. Isso também não era legal, deixar de assistir o culto para assistir o teatro. Tem puritanos que ficam bravos com isso até hoje também. E, diante disso, o teatro foi considerado uma obra de Beelzebub, o senhor das trevas. Então, os atores são filhos do capeta, segundo os puritanos ingleses, tá bom? Não somos. Mas os puritanos ingleses vão achar que isso é verdade. O palco é um palco até certo ponto neutro. Vanessa, palco neutro com essa arquitetura toda, né? Mas sim, eles não tinham o cenário. Então, aqui é o palco, onde cabiam em média 12 atores de uma vez em cena. Esse aqui é o palco. Começou só com a parte da frente, depois ele vai ganhando profundidade. O fundo do palco era um pouco mais largo do que a frente. Eles tinham esse teto segurado por pilastras, então tinham as pilastras que seguravam o teto que cobria os atores. E aqui tinha a segunda parte do palco, que era o palco superior, onde aconteciam algumas cenas. Por exemplo, a famosa sacada da Julieta era aqui, e a orquestra também ficava nesse lugar. Tá? Aqui a gente está vendo um corte lateral, também com o palco inferior, o palco superior, e aqui o público entrava. Para entrar no teatro, eles pagavam 1 penny, que era a moeda inglesa. Todos em pé ali na chuva e no sol. Se você tinha um pouquinho mais de grana, você ia pagar mais 1 penny para poder ficar aqui nessas galerias, que são cobertas, mas você fica em pé. Agora, se você é nobre, tem grana mesmo,
Aí você vai pagar 3 ou 4 pennies para ficar nos assentos na lateral do palco, onde você tinha as cadeiras. Então, aqui era o camarote para as pessoas mais ricas, que ficavam do lado do palco. Aqui, os 3 andares de galeria, onde as pessoas ficavam em pé. E o povo sem grana, os Durango Kids, ficavam em pé aqui, tomando sol e tomando chuva. Esse era o formato do teatro, inspirado naquele formato das hospedarias, onde os atores chegavam com as suas carroças para as apresentações. O primeiro teatro construído em Londres foi construído fora das muralhas da cidade, na margem na margem direita do Tâmisa, porque os teatros deveriam ser construídos na zona do entretenimento e não na cidade. Ora bolas, onde já se viu querer que um teatro fique dentro da cidade, já que os puritanos não gostavam muito de nós artistas. Então, como não tinha teatro nenhum, o primeiro teatro que eles construíram recebeu um nome muito criativo chamado The Theatre, ou seja, o teatro, porque realmente naquela época ele era o teatro. Vamos ao teatro, só tinha aquele teatro. Um tempo depois foi construído o The Curtain, que é a cortina, e o The Rose, que é a rosa. Antes desses teatros serem construídos, também desse lado direito do Rio, eles tinham a zona de entretenimento. Então, ali ficavam as tavernas, onde eles iam para beber, existiam os clubes. O clube inglês é quase como uma instituição, assim, ninguém mexe, nem os puritanos mexem com os clubes. Lá se bebe, se joga, e muitas peças aconteciam nesses clubes também, antes dos teatros serem construídos. E eles também tinham a sua diversão super saudável, que era duas diversões muito incríveis. Uma era a corrida do urso, onde eles pegavam um urso, deixavam um urso no centro de uma arena e soltavam bulldogs violentos, ferozíssimos, para correr atrás desse urso e até a morte. Era uma coisa muito sangrenta. Um outro divertimento super saudável também que eles tinham era as rinhas de galo, onde isso acontece, infelizmente está proibido no Brasil, mas a gente sabe que ainda acontece, que é botar os galos para brigar até que só sobreviva um galo ali dentro. Esse é um entretenimento inglês muito popular nessa época. E alguns teóricos acreditam que é por isso que a tragédia ganhou um lugarzinho no coração do povo inglês, porque era um povo que gostava desse sangue. Eles estavam vivendo muitas guerras naquele momento, então essa coisa sangrenta, sanguinolenta, faz parte dessa cultura. Mas não é bem por aí que a tragédia chega, não. A tragédia vai se desenvolver um pouco de uma outra forma. Essa imagem que vocês estão vendo aí agora é o Globe, é o teatro do Shakespeare hoje. Não é o mesmo teatro que o Shakespeare construiu e depois roubou e levou para o outro lado e desmontou numa noite. Tem umas histórias. Shakespeare é cheio de histórias pitorescas, gente. Se eu fosse falar das histórias deles, eu ia ficar aqui 6 anos falando de Shakespeare, eu não ia esgotar todos os assuntos. Tá bom? Mas essa aí é uma imagem. O teatro foi reconstruído no final do século XX, e essa é uma imagem contemporânea, mas que vocês podem ver. Ele foi construído nos mesmos moldes, ele é como se fosse uma reprodução do Globe antigo. Inclusive, alguns materiais que eles usavam, eles tentaram reproduzir, tá? Então, aqui vocês podem ver as pessoas em pé, da plateia descoberta. Aqui nessa lateral, os lugares mais importantes, que até então eram reservados à nobreza, que fica do ladinho do palco. E aqui as grandes galerias, onde as pessoas ficavam em pé. Hoje em dia, eu acredito até que já tem alguns assentos aqui, mas naquela época, não. Fica aí o registro do Globe
tem uma coisa muito legal no teatro elisabetano, vocês viram aí, é muita confusão, né? Então eles tinham as trombetas que eles tocavam para anunciar que o espetáculo ia começar. Então tá todo mundo ali falando ao mesmo tempo, comendo, bebendo, barará, tu, 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 e aí todo mundo para porque o espetáculo vai começar. Semana que vem a gente vai ver como Molière inventou o terceiro sinal, mas isso é para a França, é para a semana que vem. Na Inglaterra não tinha o terceiro sinal, tinham aquelas trombetas que eram tocadas antes dos espetáculos começarem. E aí a gente chega no nosso bardo, nessa figura única, enigmática, cheia de mistério, mas que vai mudar para sempre o jeito de se escrever para teatro, o jeito de pensar teatro. E até hoje a gente monta Romeu e Julieta. Ontem eu publiquei um finalzinho do meu, só os agradecimentos, né, do meu Romeu e Julieta, que eu fiz lá em Sorocaba, que é uma das peças que eu mais tenho alegria de ter feito. E quem nunca ouviu falar de uma peça de Shakespeare? Muitas frases das suas peças foram criadas por ele. O Shakespeare criou mais de 2.600 palavras novas para a língua inglesa. Quando ele não sabia como se expressar, ele criava uma palavra nova e essa palavra vingava. Muitas frases que a gente diz hoje surgiram desse cara. Ele vai criar muitas frases e muitas expressões. Vocês já devem ter ouvido falar que existem mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Ou vocês já devem ter ouvido falar que existe algo de podre no reino da Dinamarca. São todas expressões, e se eu for buscar, tem inúmeras outras, mas são expressões criadas pelo Shakespeare na sua peça, além das inúmeras palavras que eu já falei, que ele criou também. O Shakespeare, ele vai nascer nessa cidadezinha pequena, no sul da Inglaterra, chamada Stratford-upon-Avon, que significa Stratford nas margens do rio Avon. Ele é filho do John Shakespeare, que era um artesão. O pai dele fabricava luvas de lã, que foram um certo sucesso naquela época. Ele ganhou algum dinheiro, apesar de não ser nobre. Ele conseguiu juntar uma grana com essa questão da fabricação de luvas, e ele chegou até a trabalhar como agiota, porque como ele ganhou muito dinheiro fabricando e vendendo luvas, ele emprestava dinheiro a juros, o que era proibido naquele momento. Ou, aliás, é até hoje, né? Mas ele fazia isso escondido, já chegou a ser preso por causa disso. Mas por que eu estou falando isso? Porque muitos dos críticos que dizem que Shakespeare não escreveu as suas peças afirmam que, por ele não ser nobre, ele não tenha tido uma educação formal que o levasse a ter a erudição que ele tinha. Mas ele, desde pequeno, ele se mostrou muito curioso com tudo. Ele, de fato, não fez uma universidade como seus colegas dramaturgos, mas ele teve uma primeira formação escolar que se dava aos 5 anos de idade, mais ou menos, que era o que a gente poderia chamar de uma pré-escola, onde eles aprendiam a escrever o mínimo, escrever o seu nome, ler um beabá e as operações básicas da matemática. Depois disso, com 6 anos de idade, as famílias mais pobres, os filhos iam trabalhar. Quem era de lavoura, quem a família tinha lavoura ia trabalhar na lavoura, quem a família tinha artesanato ia trabalhar, aprender a fazer o artesanato, quem a família tinha comércio ia aprender a trabalhar no comércio. E quem era nobre não ia para a universidade e depois ia aprender a gastar o seu dinheiro. Só que o Shakespeare, pelo pai dele, ter conseguido juntar essa grana na fábrica de luvas. O pai dele chegou a ser uma espécie de vereador, eram outros nomes, mas ele chegou a ser vereador, na época eles tinham 14 vereadores na cidade, e depois ele chegou a ser prefeito. Não se chamava prefeito e vereador, eram outros nomes, mas era o correspondente a isso. Então, Shakespeare vai estudar até os 15 anos de idade, quando ele termina esse ensino primário e depois disso
quem continuaria estudando iria para a universidade, ele realmente não vai para a universidade. Aos 18 anos, ele se casa com a Anne Hathaway. Então, ele casa com a Anne porque ela está grávida. Ela tem 26 anos, então ela é 8 anos mais velha que ele. É um escândalo na família, a família dele não queria que ele casasse com uma mulher mais velha e grávida. Existem alguns críticos que dizem, alguns teóricos estudiosos de Shakespeare, que vão dizer que ele só casou com ela porque ela estava grávida, porque logo depois ele vai para Londres e vai fazer a carreira artística dele, mas ele não abandona a família em si. Ele vai trabalhar com teatro lá, porque para ele, que tinha esse desejo de trabalhar como ator na cidadezinha dele, ele não ia conseguir. Então ele vai para... É bem comum isso até hoje, né? Cidades pequenas mandam seus artistas para cidade grande porque só faz sucesso lá fora. Então o Shakespeare vai para Londres, mas ele continua tendo contato com a família, ele manda dinheiro, ele compra uma casa que depois ele vai batizar de A Casa Nova. As casas naquela época eram batizadas, e a casa que ele compra com o dinheiro do teatro é chamada A Casa Nova. Ele visita a mulher mais ou menos uma vez por ano. Ele vai ter com ela 3 filhos, a filha mais velha, Susana, que vai se casar e vai viver ali na cidade mesmo. E depois ele tem um casal de gêmeos. Infelizmente, um menino morre muito jovem e a filha chega a se casar também. Mas as filhas dele não deram netos para ele, nenhuma das duas. Então, a descendência dele termina ali. Ele não tem nenhum tataraneto do Shakespeare solto por aí. Mas sempre tem lendas sobre Shakespeare. Tem uma lenda que existia uma hospedaria no meio do caminho entre Londres e Stratford, que ele sempre se hospedava ali porque não tinha avião, né, gente? As viagens demoravam alguns dias assim para ir de cavalo. E aí ele dormia nessa hospedaria. Então existe uma lenda de que ele teve uma amante nessa hospedaria e que ele chegou a ter um filho com ela, mas isso nunca foi confirmado, não tem registro nenhum, o menino não foi registrado com o sobrenome dele e a gente nunca vai saber se isso é verdade ou não. Mas tem essa lenda aí. Quando ele vai chegar em Londres, alguns historiadores colocam a data de 1592, mas a Bárbara Heliodora acredita que foi entre 1588, que foi o ano da invasão da Armada Espanhola, e 1590, que é quando ele já tem as primeiras peças escritas. Não se sabe ao certo se ele escreveu peças na cidade dele antes de ir para Londres. Então, fica essa dúvida se ele realmente escreveu alguma peça antes ou não. Ele nasceu, eu botei aí 23 de abril, esqueci de botar o ano. 1564, tá? Então, ele vai para Londres em 90. Quem é bom de matemática aí? De 64 para 90 tem quantos anos? 26. 26 anos. Então, ele já tinha os filhos com a Anne Hathaway e ele vai tentar essa carreira artística em Londres. Possivelmente, o primeiro emprego dele no teatro foi de cavalariço, ou seja, as pessoas chegavam com seus cavalos e com as suas carruagens no teatro e o jovem Shakespeare pegava esses cavalos e ia estacionar os cavalos no pátio. Depois, ele vai trabalhar como contra-regra, que é aquela pessoa que fica na coxia, entregando objetos cênicos para os atores, ajudando um ator a trocar de figurino. E aí ele é promovido e passa a trabalhar como ator substituto. Ele vai ser um stand-by, que é aquele ator que fica pronto para substituir. Alguém teve uma dor de barriga, o outro morreu, então ele sabia a peça inteira e se precisasse substituir alguém, ele substituía, até que ele consegue os seus primeiros papéis e ele vai trabalhar nessa companhia, que é a companhia Os Homens do Camarista do Rei. O Camarista do Rei era um nobre que dava o seu nome para essa companhia, então essa companhia ficava protegida. Eles foram os Homens do Camarista do Rei até
após a morte da Rainha Elizabeth, quando o rei Jaime assume, e o Shakespeare cai na graça do rei Jaime, e aí eles viram os homens do rei. Eles não vão ser mais os homens do camarista do rei, eles vão ser os homens do rei. E aí subiu de importância aí a companhia teatral. Tá? Mas a própria Rainha Elizabeth, ela contratou várias vezes as peças do Shakespeare, porque ela não ia ao teatro. Ela apoiava o teatro, ela tinha a companhia dela, mas ela não ia se misturar com essa gentalha. Quando ela queria assistir teatro, ela escolhia a peça que ela queria ver, a companhia que ela queria ver, e eles iam até o castelo, até o palácio dela, onde ela estivesse, apresentar a peça para ela e para os seus convidados. O nome da lei que proibia o teatro de andar por aí, olha que nome interessante, se chamava Lei para Punição de Vagabundos. Lei para Punição de Vagabundos. Vagabundo, gente. Gostei. Vagabundo não tinha a mesma conotação que tem hoje. Vagabundo é aquele que vaga pelo mundo, é aquele que viaja de cidade em cidade e não tem morada certa. Essa é a origem da palavra vagabundo. E aí o Shakespeare chega nessa companhia dos camaristas do rei e ele começa a escrever para essa companhia. Ele vai escrever 3 tipos de peça, principalmente. As peças históricas, as tragédias e as comédias. A Bárbara Eleodora, ela acredita que, logo que o Shakespeare chegou, ele quis aprender o teatro. Ele já foi para Londres para trabalhar com teatro. Então, quando ele chega e vê aquela variedade de espetáculos, ele quer aprender o máximo que ele pode de cada um desses gêneros que é feito ali. Então, na primeira fase, as primeiras peças que ele escreve, ele vai fazer todo tipo de peça. Ele vai fazer comédia romana, ele vai fazer tragédia, ele vai fazer peça histórica. Tem até um trecho interessante do Hamlet, quando o Polônio vai... Vocês conhecem a história do Hamlet? Hamlet é obrigatório, gente. Quem não viu ainda, por favor, leia Hamlet, assista o filme. Tem vários filmes do Hamlet disponíveis por aí, e aí tem os melhores, outros nem tanto. Mas leiam a peça. Ler a peça é legal. Hamlet, para mim, é a obra mais complexa da dramaturgia. Eu acho que ninguém nunca escreveu uma peça com tantas camadas para você estudar. Vamos lá, eu vou ler agora para vocês um trechinho do Polônio que a Margot Bertoldi destaca no livro dela, e a Bárbara Eleodora também cita, que é quando ele vai falar de todos os tipos de peça que existe. E o Polônio vai falar dessa melhor companhia de teatro. Claro que o Shakespeare está falando dela. O Shakespeare ele é muito sacana, porque ele vai usar a metalinguagem quando ele vai falar do jeito que o Hamlet não quer que os atores atuem. Ele está falando das outras companhias rivais. Ele está falando, porque entram uns menininhos novinhos gritando, que coisa horrorosa, e parará. Um grande ator tem que ser assim. E aí ele vai dizer como é que tem que ser um grande ator. Tá? E aí, quando o Polônio apresenta a companhia, ele vai avisar para o Hamlet, olha, companhia de teatro que você contratou, chegou aí. E aí ele apresenta eles assim, os melhores atores do mundo, tanto para a tragédia como para a comédia, a história, a pastoral cômica, a pastoral histórica, a história trágica, a pastoral tragicômica histórica, a ação indivisível ou poema continuado. Sêneca não pode ser demasiado triste para eles, nem Plauto leve demais. Para o que está escrito e para o improvisado, eles não têm quem os iguale. Modéstia também nenhuma para eles, né? Mas aí o Shakespeare coloca essa fala na boca do Polônio para tirar um sarro aí dos seus adversários. E depois ele vai muito além, ele vai dar uma aula de atuação. Então ele vai dizer como deve ser o gesto.
E ele fala o seguinte: dize, por favor, aquela tirada tal como eu a declamei, com desembaraço e naturalidade. Mas se gritares, como é de hábito em muitos dos teus atores, melhor seria que eu tivesse dado o meu texto para um pregoeiro público o apregoasse. Nem cerres muito o ar com a mão desse jeito, sem tudo moderado, pois até no próprio meio da caudal tempestade, por se dizer torvelinho da tua paixão, deves manter e mostrar aquela temperança que torna suave e elegante a expressão. Ó, fere minha alma ter de ouvir um robusto camarada com uma enorme peruca despedaçar uma paixão até convertê-la em frangalhos, em farrapos, fedendo os ouvidos do baixo povo, o qual, na maior parte, só se deixa comover habitualmente por incompreensíveis pantomimas e barulhada. Ele também acaba com o público, né? Eu falo, o público só gosta deles porque não entende porcaria nenhuma de teatro, porque se entendesse não ia gostar. Então, isso mostra um pouco de quem ele é. Mas, por que eu li aquele primeiro trechinho? Porque ele vai falando, aqui é uma imagem do Rei Lear, uma das 4 grandes do Shakespeare, vou falar quais são as 4 já já. A Bárbara Eleodora vai dizendo que em cada uma das peças dessa primeira parte, ele vai trabalhando isso. Então, ele começa 1590, são as suas primeiras peças, por isso a Bárbara Eleodora afirma quase que com certeza que em 1590 ele já estava na Inglaterra. Alguns historiadores vão dar a data de 592, mas a Bárbara defende que ele foi entre 88 e 90. Nesse período, ele começa com a trilogia do Henrique VI, que não é uma peça enorme dividida em 3 partes, não. Cada peça tem o seu conflito e se resolve ali. Só que é um rei de vida longa e a vida dele deu mais de uma história. Não dá muito para ser preciso com relação às datas com Shakespeare para vários aspectos. Tem muitas coisas, como o dia do nascimento dele. A gente falou ali que foi dia 23 de abril, mas dia de São Jorge, mas isso é uma convenção, porque naquela época não se deixava, se batizava as crianças normalmente com 3 dias de nascimento. Não se deixava passar mais do que não podia completar uma semana com uma criança pagã. Então, a igreja de Stratford registra o batizado do Shakespeare no dia 26 de abril, tirando o que se convenciona de que são 3 dias para batizar, ele deve ter nascido no dia 23 de abril. Mas alguns historiadores abrem esse leque do dia 21 ao dia 26 de abril, porque apesar da maioria batizar com 3 dias, ele pode ter sido batizado até com 5 dias. Tá? Não muito mais do que isso, porque senão a criança podia morrer e aí ela ia para o inferno porque não foi batizada. Então, tinha que batizar rapidamente essas crianças aí. Então, nessa primeira fase, ele vai trabalhar primeiro com o que era uma sementinha das peças históricas, que é essas 3 peças sobre o Henrique VI. É uma base de peças crônicas, mas anunciando o que seriam as peças históricas que ele vai desenvolver mais para frente. Ricardo III também, uma personagem histórica em Inglaterra, e aí ele vai experimentar, por exemplo, a Comédia dos Erros, é uma comédia nos moldes romanos, nos moldes italianos, que tem aquele quiprocó que eu falei, dos gêmeos, que não sabem que são gêmeos, aí a mulher de um acha que está com o marido e na verdade está com o cunhado, que ela não sabe que existe, e aí dá aquela confusão, mas no final tudo se resolve, tudo fica bem. Ele vai ter o Titus Andrônicos, que já é uma tragédia nos moldes do Sêneca, nos moldes greco-romanos. A Megera Domada também é uma comédia, mas é uma comédia em que ele vai trabalhar questões diferentes. Muita gente discute essa peça de que a Megera foi domada, de que a Megera foi subjugada, mas a Bárbara Eleodora defende o não machismo do Shakespeare,
Muito pelo contrário, o que une Catarina e Petrúquio é o amor. E os dois são colocados pelo Shakespeare no pé de igualdade. O que Catarina se rebela é com o domínio do pai. E a gente vê o pai sempre elogiando Bianca e sempre botando Catarina como a megera, Catarina para baixo. E no final, o grande discurso que a Catarina faz, quando ela aceita a prova ali de que ela realmente foi domada, na verdade, se o Petrúquio não doma ela, ele perde a fazenda. Naquele momento, eles já estão tão apaixonados que ela se sujeita a fingir que foi domada para que o Petrúquio não perdesse a aposta que ele tinha feito de conseguir o dinheiro para salvar a fazenda se ele conseguisse domar a bruxa megera lá. Mas, na verdade, os dois criam aquilo. A Bárbara Eleodora ela vai mais além. Ela acredita que o Petrúquio, na verdade, ele mostra para Catarina que ela não precisa brigar com o mundo para ter o seu valor, que ela conquista o seu espaço. Mas aí é uma visão já mais dela. Os Dois Cavaleiros de Verona também é uma comédia inspirada nas comédias romanas. E aí ele chega no que é considerado o auge do paradigma desse período, quando ele vai escrever Romeu e Julieta. A gente sabe que Romeu e Julieta não é uma obra original. Romeu e Julieta foi escrito, foi um poema de um autor chamado Artel Bruck, e que era um poema que condenava a Julieta. Julieta, para o poema, era grande responsável por tudo, porque desobedeceu a mãe, porque numa Inglaterra anglicana protestante, ela foi se aconselhar com Frei Lourenço, que além de frei franciscano, voto de pobreza, era católico, então ele não era uma boa companhia para ela, e ela era amiga da ama, que era uma criada que não era nobre e que também acobertou o romance de amor como uma alcoviteira. Então, a poesia do Artel Bruck, ela vai condenar a Julieta, vai ser muito cruel com a Julieta. O Shakespeare já foi acusado de plágio algumas vezes, mas ele não, de forma alguma, ele plagiava as histórias. Enquanto outros autores estavam pegando os temas gregos para refazer as suas peças, o Shakespeare vai pegar histórias tradicionais inglesas para criar algumas de suas peças. Muitas delas são originais e vieram da cabeça dele mesmo. Então, quando ele pega Romeu e Julieta, que é um poema extremamente cruel com as mulheres da peça, ele vai trazer esse outro lado. E é quando ele coloca Julieta no lugar mais importante do palco, que é o segundo palco, onde as personagens femininas não subiam. Somente personagens masculinas usavam aquele lugar no palco, que era para mostrar que o homem estava acima da mulher, mesmo quando eram atores fazendo papel de mulher. Então, Shakespeare pega a Julieta e coloca naquele lugar mais importante do palco. E ele fecha essa primeira fase da vida dele com essa peça que é icônica até hoje. Aqui uma imagem de Romeu e Julieta, uma pintura muito antiga, não sei datar e não sei o autor, tá? Mas apenas para ilustrar aí a história de Romeu e Julieta para a gente. E ele chega nessa segunda etapa da vida dele, onde ele vai trabalhar, que é considerada a época das peças históricas. Ele também escreve comédias aqui. Ele vai escrever Sonhos de uma Noite de Verão, que é uma peça fabulosa, fantasiosa, que vai misturar a cultura grega com cultura romana, com cultura inglesa. É uma peça maravilhosa, é uma das minhas preferidas deles. Já tentei montar essa peça 2 vezes e não consegui, mas quem sabe uma hora eu vou conseguir. Ele vai escrever O Mercador de Veneza, que também é uma comédia que vai trabalhar o tema do judeu pão duro, né? Mas não de uma forma que o Avarento do Molière trata. Não, ele vai trazer um outro tipo. Eu vou falar um pouco das comédias dele separadamente. A primeira data que vocês vão ver é a data em que a peça foi escrita. A segunda data é a data em que a peça foi publicada. E aí a observação da Raquel. As 3 peças foram escritas, por exemplo, do Henrique VI, foram escritas em 1590.
Aí primeiro foi publicada a parte 2 em 94, depois foi publicada a parte 3 em 95 e só em 98 é que eles vão publicar a parte 1. A Megera Domada, ela foi escrita em 1593. Ela só foi publicada depois da morte do Shakespeare. Em 1623, Shakespeare já tinha até morrido. Então ele nem viu essa ser publicada, tá? E por aí vai. Nesse período, ele termina esse período com o Júlio César. Uma coisa importante das peças históricas, antes de eu chegar no Júlio César. Quando ele começa a escrever as primeiras peças históricas, ele vai retratar a luta pelo poder. Então, a questão do poder é muito forte nas primeiras peças. Mas depois ele muda. Ele começa a trazer nas peças a responsabilidade do governante para o seu povo. Então, ele abandona a questão sangrenta de que eu quero o trono, não quem quer sou eu, e o que eu vou fazer para conquistar isso de você. E ele vai pensando na relação de governantes e governados. Ele vai trabalhar, nas suas peças históricas, a ética do que se espera de um bom governante. Ele sempre usa reis do passado, por quê? Para não parecer uma crítica aos governantes atuais. Ele tem esse cuidado também. Apesar de toda a liberdade que eles têm para tratar dos temas, não tem a Igreja Católica censurando. Aliás, eles têm sim uma figura do mestre de cerimônias, que era, para agradar os puritanos, criou-se esse trabalho do mestre de cerimônias, que tinha que ler todas as peças antes das peças entrarem em cartaz. Ele sempre mudava uma coisinha, mas nunca era nada que tivesse a ver com enredo. Mudava, assim, 6 por meia dúzia. Parecia até a nossa censura aqui nos anos 60, 70. Que é uma censura um pouco... eu não gosto dessa palavra, eu ia falar censura burra, mas eu acho que ninguém é burro. Eu detesto essa informação. Aliás, o burro é um animal muito inteligente. Mas não é intelectualizada, é uma censura não intelectualizada, que não consegue perceber as críticas políticas, as críticas sociais, as críticas culturais, e fica num puritanismo de não pode falar do seio, então troca seio por busto, por colo, para evitar palavras que pudessem despertar uma certa malícia no espectador. Bobagem, né? Então, ele não vai escrever criticando muito duramente esses governantes ingleses, mas ele vai tentar, através dos governantes que ele cria nas peças históricas, lembrando que ele também não tinha muito respeito pela história, ele pegava um fio da história, mas ele construía a peça para chegar. O Shakespeare sempre tinha um tema que ele queria trabalhar na peça, tá? É o que os autores do teatro contemporâneo chamam de conceito. O teatro pós-dramático parte de um conceito do que eu quero falar. Eu quero falar da vida após a morte. Então, eu vou construir uma peça para falar desse assunto. O Shakespeare trabalha dessa forma. Ele sempre tem uma temática central, moral e ética, que ele quer trabalhar através do seu texto. Então, ele, nas peças históricas, ele quer mostrar como deveria ser um governante preocupado com o bem-estar do seu povo. Como um governante deve cuidar do seu povo, como um pai cuida dos filhos. O governante, claro que o governante não vai dizer tudo o que você tem que fazer, mas o Shakespeare acredita, e eu acredito um pouco também, que ele deve ser exemplo. Né? Como o pai deve ser um exemplo para o filho. Não adianta um pai virar para o filho e falar: olha, meu filho, você não pode beber, porque bebida faz mal para a saúde, toma um fogo todo dia, que não faz diferença nenhuma, né? Porque o filho vai ver o pai bebendo e vai ver que beber é ok. Se meu pai bebe, ou o pai que é violento está ensinando violência para o seu filho. Não adianta você falar, você não pode bater no seu coleguinha. Você chega em casa, você toma um cacete do pai. Você vai aprender que a violência é uma forma de comunicação. Então, Shakespeare acredita muito nisso. E aí, em 99, ele chega em Júlio César, que é a peça, talvez, que ele vai fazer a maior crítica política. Ele vai trazer uma crítica mais aberta. Júlio César é considerada uma transição entre
as peças históricas, Júlio César é um personagem histórico para as grandes tragédias, porque ele também é um personagem trágico. Quando Brutus mata Júlio César, Brutus era uma espécie de filho adotivo para o Júlio César, era o protegido do Júlio César. E quando o Senado arma a traição com Júlio César e usa o Brutus para executar essa traição, o peso maior para o Júlio César não é nem perder o Império Romano, perder o trono, perder a vida, é ser traído pelo teu filho, por aquele que confiava. Tem a famosa frase, até tu, Brutus. Eu não sei se essa frase está na peça, mas eu lembro que meu pai falava muito isso, até tu, Brutus, até tu, Brutus. Mas essa peça é muito importante para marcar a transição desse período das peças históricas para o período do auge do Shakespeare, onde ele vai escrever as suas tragédias, onde é considerado o seu período trágico. De novo, é o período trágico, sim, mas ele escreveu várias comédias nessa época. Ele vai escrever Noite de Reis, Como Quiseres, Muito Barulho por Nada, que são comédias. Muito Barulho por Nada é uma comédia deliciosa. Leiam também, se vocês tiverem oportunidade. E também vai escrever as suas peças sombrias, que são consideradas as comédias sombrias, que são Trólio e Créssida, Medida por Medida, Bom é o que bem, tudo bem quando termina bem, ou bom é quando bem acaba, e tem várias traduções, né? Mas é nesse período que ele amadurece como artista e como ser humano. O Shakespeare era um grande apaixonado pelo ser humano. Ele acreditava que dentro de cada ser humano existia uma fagulha de bondade. E ele acreditava que com o teatro ele podia despertar essa bondade nas pessoas, tanto através das personagens que cometiam os erros que eram más, mas ele sempre dizia que tinha alguma coisa de bom dentro dessas personagens. Quando ele, por exemplo, a Lady Macbeth vai fazer uma oração para que o Macbeth tenha coragem de matar o rei Duncan, e a Lady Macbeth vai fazer uma oração para que morra dentro dele o leite da bondade. Ou seja, ele está dizendo que dentro do Macbeth, mesmo naquela crise de consciência, ele vai ter aquela semente da bondade. E aí, de outro lado, a gente tem o Ricardo II, que é o protótipo da maldade dentro do Shakespeare. O Ricardo II, a Bárbara Eleodoro, até falando do Ricardo II, ela vai definir assim, quando não existe mais nenhuma solidariedade humana, é o auge do mal, é o auge da maldade. Aí o mal venceu. E no Ricardo II acontece isso, porque ele não tem nenhuma empatia, nenhum amor pelo ser humano, né? E então, quando você perde a solidariedade pelo outro humano, isso está na obra do Shakespeare, é porque o mal venceu. Mas o Shakespeare ele acredita que dentro do ser humano está o bem. Quando a rainha Gertrudes pega a taça de veneno e não deixa o Hamlet beber, e ela bebe no lugar dele, ela desistiu de matar o próprio filho, ou ela não deixa que o marido dela mate o próprio filho, mas ela sabe que ali tem veneno. Então, é ele acreditando que dentro ainda existia a mãe, por mais que ela tenha compactuado ou não, tem sempre essa discussão, ele acredita que a mãe, no final, ela vai se matar para que o filho não morra. Aqui não tem veneno, tá, gente? Não tem. E é nesse período que ele vai escrever aquelas que são consideradas as 4 grandes tragédias do Shakespeare. Hamlet, o príncipe da Dinamarca. Otelo, o mouro de Veneza. Rei Lear e Macbeth, a peça escocesa. Tem que bater na madeira depois que fala Macbeth, eu vou explicar por quê. Bom, Hamlet, para mim, é a obra mais completa, mais icônica da dramaturgia mundial. O Hamlet é a história do príncipe da Dinamarca, é uma história de uma dúvida entre a vingança
e a fé, da dúvida entre o que existe depois da vida, quem sou eu, de onde vim, para onde eu vou. Será que se eu me matar, eu vou me livrar das tormentas da vida ou eu vou para um lugar pior? Será que existe esse outro lugar? Será que esse fantasma que voltou é o meu pai que veio revelar toda a história da sua morte? Ou será que é um demônio tentando mentir para mim e me atormentar e semear a discórdia na minha família? E o Hamlet é tomado por essa dúvida. O pai dele morre. A mãe dele se casa com um tio, e isso causa nele uma revolta muito grande, porque como assim, em menos de 2 meses, ela já esqueceu do meu pai, já está apaixonada pelo meu tio? Que paixão é essa que surgiu de repente pelo cunhado? Então, será que a minha mãe já estava mancomunada com meu tio para matar o meu pai no passado? Existe a dúvida. Até hoje ninguém sabe se foi ou se não foi. Existem estudiosos que vão dizer que a rainha Gertrudes era parte do plano. Existem estudiosos que vão dizer que a rainha Gertrudes não era parte do plano, ela simplesmente se casou. É dado histórico que era muito comum as viúvas se casarem com irmãos solteiros dos seus maridos, principalmente quando tinha coroa envolvida. A mulher não era capaz de governar sozinha, ela precisava de um homem para governar no lugar dela. Então, ela precisava se casar para que este homem governasse, ou ela tinha que emancipar o seu filho de 17 anos para que ele assumisse o trono. Então, a rainha Gertrude se casa com o príncipe Cláudio, que vai se tornar o rei Cláudio. O Hamlet está estudando fora, está fazendo faculdade fora, ele volta para a Dinamarca para o sepultamento do seu pai. E aí, ele, quando chega na cidade, vê que a mãe dele já se casou e isso mexe um pouco com a cabeça dele. E aí vem o fantasma e fala com ele: olha, eu sou o teu pai, o teu tio me matou e eu quero que você se vingue. Então, a trama vai partir daí. E aí Hamlet, apaixonado por Ofélia, mas também usa Ofélia como instrumento para manipular e conseguir descobrir. E aí ele contrata esse grupo de teatro para encenar a morte do pai dele, para ele observar a reação do tio. Porque o fantasma fala para ele, se ele for culpado, a hora que ele assistir a peça de teatro, ele vai se entregar. E dito e feito, quando o irmão mata o outro na peça, o tio sai do teatro e vai embora, e o Hamlet vai atrás para matá-lo, e aí entra no quarto da mãe, briga com a mãe, Polônio se esconde atrás da cortina, ele acha que é o tio, mata Polônio, e aí ele matou o sogrão. E aí como é que fica o romance dele com a Ofélia depois que ele mata o sogrão? E aí volta Laerte, irmão de Ofélia, filho de Polônio, que quer vingar a morte do pai, e eles vão duelar no final, e o rei Cláudio vai compactuar com o Laerte, vai falar, olha, você vai vencer ele. Ah, mas e se eu não vencer? Você vai dar um jeito pelo menos de cortar ele, porque eu passei veneno na sua espada. Se você pelo menos cortar, ele vai morrer com veneno. Ah, mas e se ele me matar primeiro? Se ele te matar primeiro, eu tenho essa taça com veneno que eu vou dar a taça para quem ganhar a luta com esse vinho, e o vinho tem veneno, então o Hamlet está condenado, ele vai morrer. Se ele não morrer por bem, no final ele se mata, né? Ele não morre nem por uma coisa nem por outra. E morrem todos os personagens, só fica um personagem vivo nessa história, que é quem vai contar a história para o rei da Inglaterra quando ele chega lá. E aí, a segunda cena que eu falo que é complicada é que todo mundo, que eu falei no outro bloco, muita gente faz essa cena do to be or not to be com a caveirinha na mão. Não tem caveira na mão na hora do ser ou não ser, eis a questão. A caveira aparece na cena do cemitério, é a caveira do bobo da corte, quando Hamlet está voltando e ele encontra o coveiro, e ele desafia o coveiro. Quem está enterrado aí? Alguém que já morreu. E o coveiro é a única pessoa que enfrenta ele de igual para igual. Ele entra num conflito ali com o coveiro, é a única pessoa que tem coragem de falar, e o coveiro responde as coisas meio... não interessa que você é príncipe. Eu não sei nem se ele se dá conta que ele é o príncipe, mas se dá sim, ele sabe disso. Depois chega Otelo. Otelo é uma peça que vai trazer 2 sentimentos muito ruins envolvendo um homem muito nobre, que é o ciúme e a inveja, que podem estar muito próximos ali. Então, o Otelo é um mouro, um estrangeiro. O preconceito, é muito importante frisar isso,
o preconceito contra Otelo nessa peça não é pelo fato dele ser um mouro, ou seja, dele ser negro. O preconceito é por ele ser estrangeiro. Naquele momento, nós ainda não tínhamos, estava começando, mas ainda não era uma questão a ser trabalhada pelo Shakespeare, a escravização dos povos africanos. Então, naquele momento, ainda não existia essa questão racial de acreditar que os negros são inferiores. Isso, na época do Shakespeare, não existia. Eles tinham problemas com estrangeiros de vários tipos. Então, o problema do Iago com o Otelo não era porque o Otelo era um negro que ficou rico, e sim porque ele era um estrangeiro que ficou rico e conseguiu um lugar acima dele. O Iago trabalha para o Otelo. Tá? O Otelo está a serviço do eu não sei se Verona era ducato, principato, mas ele estava a serviço do governo de Verona, de Verona não, desculpa, de Veneza, e por isso ele é tão importante na cidade. Se casa com Desdémona, que é a jovenzinha. E aí o Iago não suporta, ele se faz de muito amigo e ele começa a armar uma intriga para enfraquecer o Otelo. Então ele faz uma tramóia para o Otelo acreditar que a Desdémona está o traindo com Cássio. E ele faz tudo de um jeito que o Otelo vai acreditar e termina matando a pobre da Desdémona. E aí ele descobre que ele estava errado, ele descobre que ela não fez nada e ele morre também. Essa é a segunda tragédia. A terceira tragédia é o Rei Lear, que vai falar da relação dos pais. Ela é uma peça que trata de problemas éticos fundamentais. Então, ele fala muito desse grande conflito entre os pais e os filhos. Quando o Rei Lear vai escolher, já muito velho, vai escolher a sua sucessora. Ele tem 3 filhas. E ele quer saber qual filha que mais o ama. Então, as 2 filhas mais velhas, que são 2 falsas fingidas, que são só interessadas no dinheiro e na coroa dele, vão dizer: papai, eu te amo mais do que a minha própria vida, eu te amo mais do que a tudo que há nesse mundo. E a filha mais nova, que é realmente a que está do lado dele, e é para quem ele gostaria de dar o trono, ele acredita mesmo no amor dela, mas ela não consegue mentir para ele. Ela é casada, ela está se casando, né? E ela fala para ele: eu te amo no máximo de um amor que uma filha pode ter a um pai, mas eu também amo meu marido com o máximo de amor que uma mulher pode ter ao seu marido. E quando eu tiver meus filhos, eu vou amar os meus filhos com o máximo de amor. Então, meu amor será dividido, mas eu te amo. E ele não aceita isso porque ele queria ser a pessoa mais importante da vida da filha. E aí ele deserda essa filha e dá o poder para as outras 2, que logo dão pé na bunda dele, que botam ele para correr, e ele vai ser mendigo, e no final quem vai tentar salvá-lo é a filha, que perdeu tudo, que não tem direito ao trono, mas é a única que vai se preocupar com ele, é aquela que vai atrás dele, e no final ele morre também, porque é uma tragédia, né, gente? E aí a gente chega na peça escocesa, na maldição da peça escocesa. Por que eu chamo de peça escocesa? Primeiro, porque ela se passa na Escócia. E segundo, porque é uma peça envolta num ar sombrio. É uma peça que fala de ambição, é uma peça que começa com a aparição de 3 bruxas que têm visões do futuro. A gente sabe que eles acabaram de sair da Idade Média e eles não têm a consciência que a gente tem hoje de que as bruxas eram mulheres que não aceitavam ser dominadas pela Igreja Católica e por isso eram perseguidas e condenadas a morrer, mas que não existia bruxaria nenhuma. Né? Eles ainda tinham aquela ideia da bruxa feia, nariguda, com verruga, que pegava a criancinha para botar no caldeirão, e etc. e tal. Então, eles constroem a imagem dessas 3 bruxas que vão fazer esse oráculo para o Macbeth e para o seu primo amigo Banquo, dizendo para o Macbeth: você será rei.
e falam para o banco: você será pai de reis. O Macbeth volta para casa, volta para o seu castelo, a guerra acabou, ele acabou de ver muita gente morrer, perdeu muitos amigos, e ele ainda está um pouco abalado com isso. E ele conta essa história para a mulher dele. A mulher dele fala: então você vai ser rei, que eu vou ser rainha. Vamos dar um jeito. O rei está chegando aí, ele vai ficar hospedado aqui na nossa casa. A gente mata ele e tá tudo certo. Mas antes disso tem os outros primos, duques. A gente mata todo mundo, tá tudo bem. Você vai ser o rei e é legal. Mas a história vai seguindo e ele tem essa culpa. Por quê? Porque ele acabou de ver gente morrer, ele não quer ver o sangue. Ele não quer que o sangue escorra na mão dele. E a Lady Macbeth fala para ele: sangue você lava e a tua mão tá limpa. Só que aí, depois que o rei morre, a culpa toma conta de Lady Macbeth e ela começa a enxergar sangue nas mãos dela. E por mais que ela lave as mãos compulsivamente, ela não consegue se libertar desse sangue. Então ela enlouquece de culpa e de remorso e ela é sonâmbula. Então, um belo dia, não se tem certeza, o texto deixa alguma dúvida sobre isso, ela cai de uma das janelas do palácio e morre. Uma das cenas mais lindas da peça, que é uma das cenas mais lindas da história do teatro mundial, é quando o Macbeth vai falar, né, que a vida não passa de uma peça de teatro, onde nós somos meros atores num espetáculo de som e fúria, representando bem ou mal os nossos papéis. O texto não é bem esse, mas é mais ou menos isso que vai dizer. O Shakespeare escreve bem melhor que eu, tá, gente? Então o texto é mais bonitinho do que eu estou falando. E o Macbeth é uma peça que tem muita superstição em volta dela. Vamos falar um pouquinho dessa superstição também. O que acontece? Acredita-se piamente que existe uma maldição sobre essa peça. Tanto que entre os atores não se fala o nome Macbeth, sem bater na madeira. Antigamente, os atores davam 3 voltas em volta do teatro cada vez que falavam essa peça para espantar a maldição. Hoje a gente bate na madeira e convencionou-se, quando você tem que falar dessa peça, você fala, peça escocesa. Mas por quê? Parece que desde a primeira apresentação da peça, desde a primeira montagem ainda com Shakespeare, toda vez que alguém monta essa peça, alguma coisa acontece com o elenco ou com o entorno da peça. Halber Reed era um garotinho que fazia Lady Macbeth. Ele teve um piripaque nos bastidores da peça e morreu ali. Desde então, muita coisa ruim vem acontecendo. Em 1703, a peça reestreou em Londres e na noite da reestreia, Londres foi atingida por uma das piores tempestades que já aconteceram, inundou a cidade inteira, morreu um monte de gente, ficou um monte de desabrigado. Depois resolveram montar ela de novo em 1721, eles não aprendem, né? E aí, no meio de uma apresentação, teve maior briga, maior porradeiro entre a plateia e o elenco. Quebra-pau, destruir o teatro inteiro. 1849, também em Nova York, resolvem montar o Macbeth. E aí 20 pessoas são baleadas numa briga dentro de uma companhia de teatro para decidir quem ia fazer o papel do Macbeth. Nova York, o negócio era tenso no começo ali. Não sei se vocês assistiram Gangues de Nova York, mas era bem aquilo ali que aconteceu. 1882, durante uma montagem de Macbeth, um ator é gravemente ferido por uma espada numa luta que deveria ser coreografada. 1934, numa mesma semana, 3 Macbeths diferentes fizeram papel. O primeiro ficou sem voz, o segundo pegou uma gripe horrorosa, ficou de cama com febre de 40 graus, e o terceiro foi mandado embora porque brigou com o resto do elenco e eles acabaram a temporada porque não tinham mais Macbeth para botar no lugar. Em 1939, um grupo de atores da peça sofreu um acidente de carro gravíssimo, quase morreram.
Um cachorro foi atropelado no acidente de carro e morreu. E a dona da companhia também morreu, mas ela teve um ataque cardíaco quando deram a notícia para ela que o carro tinha capotado, que o cachorro tinha morrido, que os atores estavam todos no hospital e que não ia ter peça naquele final de semana, e aí ela teve um ataque cardíaco e morreu. E em 1948, uma atriz muito jovem, que fazia Lady Macbeth, ela resolveu fazer a cena do sonambulismo de olho fechado, e aí ela caiu do cenário também de verdade e morreu. Morreu. Então, é uma peça que eu tô a fim de montar esse ano. Quem quer trabalhar comigo aí? Não, é sempre essa mesma reação. Ninguém quer fazer Macbeth comigo. Por quê, né? Aí uma foto linda do Laurence Olivier abraçado com a caveirinha do Bobo da Corte no Hamlet dele. Esse é um dos filmes que eu falei para vocês assistirem. E a gente chega na última fase, onde ele começa a abandonar as tragédias e as peças começam a ter finais conciliadores. Então, por exemplo, se Romeu e Julieta talvez tivesse sido escrito nesse período, as famílias teriam ficado amigas antes dele morrer. Ele começa a procurar um final onde os conflitos são resolvidos. Por exemplo, tem peças que os conflitos dos pais inimigos, os filhos chegam lá e ficam amigos e resolvem os problemas dos pais. Cymbeline ou Cymbeline é uma peça conciliadora, Péricles é uma peça conciliadora, Contos de Inverno é uma peça conciliadora, A Tempestade é considerada a última peça do Shakespeare. Como vocês vão ver aqui, existem algumas peças pós-Tempestade, não, tem umas que estão escritas depois, mas são peças que ele fez em parceria com outros autores. A Tempestade é a última peça dele e é considerada a peça com a qual ele se despediu do teatro. Existem teóricos que vão dizer que o Próspero, o protagonista da Tempestade, ele vai ser um alter ego do Shakespeare, que é o Shakespeare anunciando que vai deixar o teatro na sua última peça, mas ele, quando escreveu, não falou para ninguém que era a última peça, tá? Então, o Shakespeare abandona o teatro e vai embora de Londres e volta para casa. O Próspero abandona a magia e vai embora da ilha de volta para casa. E uma das frases finais do Próspero é: nossos festejos terminaram. Como eu os avisei, eram espíritos todos esses nossos atores. Dissiparam-se no ar impalpável. Somos feitos da matéria dos sonhos. Nossa vida, pequenina, é cercada pelo sono. E assim o Próspero termina a Tempestade e assim o Shakespeare encerra a sua carreira literária. Tá? O Shakespeare ele foi um gênio, mas ele deu algumas mancadinhas também em alguma das suas peças. Por exemplo, quando ele escreveu Antônio e Cleópatra, tem uma cena em que, no meio de uma discussão lá, a Cleópatra chama o Marco Antônio para jogar uma partidinha de bilhar, que é a nossa sinuca, né? E eles vão e jogam a partida de bilhar. O bilhar já existia na Inglaterra elisabetana, mas não no Egito Antigo nem no Império Romano, gente, tá? Então, ele está botando coisas da época dele numa peça histórica antiga. Depois, quando ele escreve Júlio César, tem uma cena em que à noite, uma noite sombria, o relógio soa as badaladas, blim, blão. Também não tinha relógios com badaladas no Império Romano, tá? Isso é uma invenção muito posterior. No Conto de Inverno é uma peça que se passa na região, no litoral selvagem da Boêmia, e tem uma personagem que o Shakespeare simplesmente decide que ela vai ser comida por um urso. Não existem ursos nessa região, nunca tiveram ursos lá. Então, é um erro geográfico aí dele também. E, por último, mas não menos importante, quando ele vai falar do Rei Lear, que é uma peça que se passa num período muito antigo, na antiga Grã-Bretanha, ainda anterior a esse império, essa dinastia Tudor está aí, ou da dinastia Stuart, que os Stuart disputavam com os Tudor, né? Né, Cássia? Se eu estou doida, não? Historiadora me corrige.
O Rei Lear é bem anterior a essa época. E tem uma cena que o filho de um duque que mora fora, ele manda uma carta para o pai dizendo que ele está precisando de óculos. Na Grã-Bretanha antiga, na época do Rei Lear, ainda não existiam óculos. Então, são pequenos vacilinhos que não tiram de forma nenhuma o mérito do Shakespeare. É importante a gente saber que as comédias do Shakespeare são bem diferentes das comédias que a gente tinha da Grécia até Molière, onde as comédias falavam dos defeitos dos homens, sejam eles físicos ou morais. A comédia de costumes, que vai criticar a sociedade. A comédia de Shakespeare é uma comédia de acontecimentos. É aquela comédia da confusão, por exemplo, como a comédia dos erros, onde são gêmeos e aí você confunde. Você vai rir dessa confusão. Ou quando Puck, em vez de botar o pozinho do amor no Lisandro, ele bota o pozinho do amor no outro, e aí eles se apaixonam pela pessoa errada. São essas confusões que o Shakespeare vai fazer na comédia dele. Ele não vai, em momento nenhum, botar a comédia como crítica de um comportamento, como a comédia clássica francesa vai fazer com Molière, e a gente vai ver isso semana que vem. Então, essa é uma característica do Shakespeare. É importante a gente saber também que ele tinha... Toda personagem Shakespeare tinha uma função dramática. Nenhuma personagem entrava em cena porque ele tinha que botar um ator ali, esse ator tem que trabalhar, cria uma personagem para ele, não. As personagens de Shakespeare já nascem com aquela função dramática específica que vão ajudar aquele conflito para chegar naquela história daquele tema que ele está trabalhando. Então, tudo vinha em cima do tema que ele queria trabalhar e da história que ele queria contar. E ele vai escrever 37 peças em 14 anos. É uma produção muito intensa por um período muito curto de tempo, com essa propriedade tão rica. O Shakespeare ele tinha um fascínio muito grande pelo ser humano. Ele era um estudioso da alma humana. Ele acreditava no poder da bondade do ser humano. E aí que está toda a sua riqueza. E por isso que ele trata tanto desses relacionamentos. Há quem diga que ele nunca escreveu uma peça. Muitos dizem que foi a rainha Elizabeth, ou que foi o Francis Bacon, ou ainda Edward de Vere, o Conde de Oxford, ou o Conde de Rutland, até mesmo Christopher Marlowe, né? Mas tudo isso já foi refutado, cada um por um motivo. O fato é que esse homem existiu. Ele escreveu essas peças tendo feito universidade ou não. Ele conseguiu traduzir a alma humana, talvez como nenhum outro escritor jamais o tenham feito. E eu acho que o fato dele ser tão apaixonado pelo ser humano e ele acreditar tanto na vida e tanto na bondade que existe dentro de cada um, nesse fogo vital que existe dentro de cada um, eu acho que é isso que torna o Shakespeare tão grande até hoje. É isso que faz a gente até hoje se encantar com as suas obras, se encantar com o seu trabalho, querer assistir Romeu e Julieta mesmo sabendo o final, querer continuar fazendo teatro, mesmo diante de uma pandemia. Né? A gente viu que ele passou por uma pandemia e aí ele vai escrever quase 10 peças clássicas dentro dessa pandemia, peças como a Comédia dos Erros, como Ricardo III, e sobreviver até hoje. Por quê? Por conta dessa fagulha de amor pelo ser humano. E eu acho que é por isso que eu sou tão apaixonada pelo Shakespeare, meu olho enche até de água quando eu falo. Porque é isso que a gente faz, é tentar entender o ser humano, é tentar ser um ser humano melhor. O Shakespeare acreditava que o teatro podia fazer das pessoas pessoas melhores, assim como Stanislavski falava que não dá para ser
um grande ator se você não é uma grande pessoa, porque uma grande pessoa tem um sentimento que é empatia, que é se colocar no lugar do outro sem julgar, porque só eu sei o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando.